Então, a gente vai continuar agora conversando com Marcelo Labanca Correia de Araújo. Quem não assistiu ao primeiro bloco, vale lembrar que Marcelo tem pós-doutorado na Universidade de Pisa, na Itália, 2013. É mestre e doutor pela UFPE. E estávamos conversando agora exatamente sobre essa questão do colonialismo, do direito constitucional latino-americano e do europeu. E talvez essa experiência em Pisa, na Universidade Italiana, em 2013, muito recente, tenha, de algum modo, contribuído para construir uma visão tua a respeito desse paralelo Europa-Latinoamérica. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, na Universidade de Pisa, eu fiz uma pesquisa sobre os efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Morei lá um ano. Pisa é uma cidadezinha pequena, né? Fica ali na região da Toscana, perto de Florença. E por que Pisa, hein? Porque, na verdade, eu sou professor de uma disciplina chamada Processo Constitucional, certo, na Universidade Católica de Pernambuco, lá no mestrado e no doutorado, né? E existe um professor italiano, que é o professor Roberto Romboli, que ele é uma sumidade em processo constitucional. Certo. Então, a Universidade de Pisa é uma universidade de referência nessa área de direito constitucional. Existe um doutorado em justiça constitucional, que é muito importante. E existe um curso todo mês de janeiro que é sobre esse assunto também. Inclusive, eu coordenei um livro com o professor Romboli, certo, para quem quiser ter acesso. O título do livro é Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos. Em português, então? É um livro que ele é em português e em espanhol. Na verdade, são vários... Espanhol ou italiano? Veja bem, é um livro de todos os professores desse curso de janeiro. Certo. Então são professores italianos e espanhóis, alguns latinos, Colômbia, Equador. Tá. E todos os artigos que foram escritos em italiano eu fiz a tradução para o português. Certo. Os que foram entregues em espanhol eu mantive. Então é um livro bem bacana porque ele mostra o que é que o povo está escrevendo. São só professores catedráticos de várias universidades italianas, certo, mas todos os italianos foram traduzidos para o português. E estão escrevendo sobre o que, Marcelo? Em relação à justiça constitucional e em relação aos direitos fundamentais. A questão, por exemplo, que eu analisei foi a questão dos efeitos da decisão, mas, claro, aí cada um tem seu projeto de pesquisa, sua linha de pesquisa, futuro dos direitos fundamentais. Então, tem um artigo, por exemplo, que eu acho bem interessante nesse livro, que termina mostrando como o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem um processo de elaboração de decisão que é extremamente complicado, que é o artigo do professor Paulo Passaglia. Ele faz uma análise sobre a estrutura, a formação da estrutura das decisões da Corte. Então, vamos pegar o exemplo da Corte Italiana, tá? A Corte Italiana, ela quando dá uma decisão de inconstitucionalidade num caso, primeiro que na Itália não há uma Suprema Corte, há uma Corte Constitucional. Isso eu queria fazer uma diferença aqui. Suprema Corte é órgão de cúpula de Poder Judiciário. Então, Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, um Supremo Tribunal significa dizer que há outros abaixo dele. Já uma Corte Constitucional, um Tribunal Constitucional, não necessariamente é um órgão de cúpula. Aliás, não é um órgão de cúpula, é um órgão que está situado fora da estrutura do Judiciário e que existe apenas para julgar questões de inconstitucionalidade. Dentro disso, falando da Europa, é muito comum na Europa, inclusive na Itália, em Portugal, haver Supremo Tribunal de Justiça ao lado de um tribunal constitucional. Então, por exemplo, na Corte de Cassação, né? Existe também o Supremo Tribunal de Justiça, só lembrando, recentemente, um grande banco espanhol, eu não vou dizer não, mas que tem um espaço aqui, teve o seu presidente condenado por lá, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Em Portugal tem o Supremo Tribunal de Justiça. Aí é que tá o detalhe. Aí eu te pergunto o seguinte, vamos lá, quer nos tribunais constitucionais, quer no Supremo Tribunal de Justiça, os juízes são mais independentes na Europa do que no Brasil? Ou seja, o Garapon, novamente ele, um autor espanhol, falou, são expressões dele, Antônio Garapon: juízes não devem ser marionetes. Então, está dando a entender que existem juízes marionetes na Europa? Como é que tu explicas isso? Como é que é possível permitir aos juízes maior independência?
Veja. Da tua perspectiva. Muito bem. Primeiro, em relação à questão do Supremo Tribunal de Justiça. Tá. Se tem Poder Judiciário, tem uma Suprema Corte, digamos assim. Tá. Tem um Supremo Tribunal. Tem um órgão de cúpula do Poder Judiciário, Certo. que seria outro Supremo. Só que não se confunde, esse foi o ponto que eu quis salientar, não se confunde com o Tribunal Constitucional, com a Corte Constitucional. Então, no caso italiano, por exemplo, você tem a Corte Constitucional e você que está fora da chamada Suprema Magistratura. Existe a Suprema Magistratura, que é composta da Corte de Cassação, do próprio Tribunal de Contas, que integra a magistratura também, do Conselho ou do Tribunal Administrativo, ou seja, o Conselho de Estado. E existe a Corte Constitucional, que é composta por 15 membros, que vai julgar questões de constitucionalidade. Certo. Então, ela não, apesar de analisar, digamos assim, processos em controle concentrado, mas de acesso incidental, diferente, eu chamo um pouco diferente, demoraria para explicar aqui. Mas ela é composta por 15 membros, 5 nomeados pelo presidente, 5 indicados pelo parlamento, 5 indicados pela própria magistratura. Então, é feita uma divisão entre os 3 poderes lá, em relação aos 15 magistrados. Eu acho que no Brasil, aí respondendo diretamente a sua pergunta, no Brasil, eu acho que existe a independência do magistrado. Uma maior independência. Eu não tenho dúvidas. Não, na verdade, o sistema de independência de magistrados, ele existe em razão de quê? Em razão de forma de acesso, em razão de prerrogativas e garantias. As garantias da magistratura, elas são garantias institucionais, mas elas são também garantias dos membros. Então, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídio, elas são garantias dos magistrados, digamos assim, da magistratura, mas não são garantias institucionais. A autonomia orçamentária a gente já imaginou se no Brasil o judiciário não tivesse uma autonomia orçamentária, aí sim haveria a possibilidade de uma redução dessa independência. Dentro da tua perspectiva, a autonomia orçamentária é essencial para um judiciário independente. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Porque é uma garantia do próprio poder, né? Certo. Tanto é verdade que você tem também a autonomia orçamentária em relação ao Ministério Público, a Defensoria Pública recentemente também ganhou autonomia orçamentária, ou seja, ela tem a capacidade de ter uma ampliação na sua possibilidade de se autogerir em relação a questões orçamentárias. Agora veja. Só para ficarmos com esse ponto que me parece importante, tem aquele vínculo sempre com o direito tributário, lembrem, direito tributário, direito financeiro, que é o seguinte: vamos admitir o Poder Judiciário no Brasil. Então, o Poder Judiciário faz uma proposta de orçamento, encaminha ao Executivo. Na tua perspectiva, o Executivo tem de encaminhar a proposta que o Judiciário encaminhou para ele para o Legislativo, ou, como se faz hoje no Brasil, o Executivo poderia fazer algumas alterações, contingenciamentos na proposta que o Judiciário encaminhou para o Executivo, para depois ser encaminhado para o Legislativo. Ou então, você entende que seria, digamos assim, garantiria mais independência ao Poder Judiciário, ao invés do Judiciário ou Ministério Público, ao invés de eles encaminharem para o Executivo, encaminharem direto para o Legislativo, a matéria ser discutida? Exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que o Legislativo ele pode alterar. Certo. E o Executivo? Pois é, eu acho que seria mais adequado ele caminhar diretamente ao Legislativo, se houvesse uma determinação constitucional nesse sentido, sabe, Hélio? Por quê? Agora veja, o Legislativo ele pode sempre alterar, inclusive aquele que vem do próprio Executivo. Mas nesse momento, a tua compreensão... Sim, eu acho que deveria ser feito do Judiciário direto para o Legislativo. Direto para o Legislativo. Quer dizer, não que deveria, eu acho que se fosse feito, aumentaria a autonomia orçamentária, digamos assim, seria constitucional a ideia de autonomia orçamentária do próprio... Só que acontece que tem um problema. Tá. Quem tem, na verdade, o cofre do dinheiro é o Executivo. Por quê? Porque quem é que arrecada? Quem arrecada é o Executivo. Então, quem vai ter que fazer a projeção da divisão do bolo é o próprio Executivo. Então, o que eu acho, na verdade... Mas os números não seriam transparentes. Mas esse é o ponto. Certo. O que eu acho que é uma dificuldade, e o Estado de Coisa Inconstitucional voltando mostrou novas alternativas para isso, é jogar junto. O que existe no Brasil é que cada um fica defendendo muito os seus próprios interesses, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Então não existe muitas vezes uma vontade de os 3 juntos atuarem em benefício, porque veja só, os poderes eles são independentes, há uma separação dos poderes.
Separação das funções. E como seria jogar junto? Mas Explica. eu acho que deveria haver, eu poderia fazer uma comissão entre os três poderes com a finalidade de formatar esse orçamento. Por que não poderia? Porque o judiciário ele tem que ter uma postura passiva. Porque o executivo, essa visão antiga de o executivo executa, o judiciário julga e o legislativo legisla, é que está ultrapassada. Certo. Por quê? Porque em determinadas situações você chama o executivo para dialogar. Quer um exemplo? A chamada última, só para concluir, a chamada última palavra. O judiciário é quem dá a última palavra. Tá. E o diálogo institucional? Não existe mais diálogo institucional? Quer dizer que o judiciário é quem dá a última palavra, muitas vezes pode dizer que erra, ou na verdade, erra melhor quem erra por último. Porque dizer por último não necessariamente significa dizer aquilo que é melhor. Tá entendendo? Então hoje em dia já se trabalha muito com diálogo institucional entre os próprios poderes com a finalidade. Porque veja só, os três poderes eles têm o mesmo objetivo. Os objetivos do artigo 3º da Constituição Federal, veja bem, hein? Os objetivos do artigo 3º da Constituição Federal são objetivos da República Federativa do Brasil. Aqueles objetivos ali, eles não são do Executivo. Aqueles objetivos, eles também são do Legislativo, eles também são do Judiciário. Agora, o que existe no Brasil é que a visão da separação dos poderes ainda é uma visão muito centrada no passado. Só que as pessoas esquecem o seguinte, que a separação dos poderes, ela foi um princípio construído para proteger direitos. No absolutismo, não se tinha separação dos poderes. Depois, movimento constitucionalista, visão de separação dos poderes como princípio basilar do constitucionalismo, com a finalidade de fazer com que as pessoas pudessem ter direitos em relação ao Estado, ou seja, o Estado não pudesse violar esses direitos das pessoas. Só que muitas vezes hoje se utiliza o princípio da separação dos poderes para quê? Para violar direitos. Mas talvez exemplo, mandado de injunção. Mandado de injunção, o Supremo Federal durante muito tempo dizia, não, eu não posso regulamentar porque eu não sou legislador, isso vai violar o princípio da separação dos poderes, e o camarada ficava lá sem poder exercer seu direito diante de uma ausência de uma norma regulamentadora. Então, o argumento da separação dos poderes ele foi durante muito tempo utilizado não para concretizar direitos, mas sim para poder violar direitos. Com base na separação, não posso invadir, porque senão eu estou violando. Que separação está sendo violada? Aquela concepção antiga de separação dos poderes? Aí eu te pergunto para provocar o seguinte, mas dentro dessa perspectiva, a lei do século XVIII, será que ela surge para garantir direito do povo ou ela tem uma outra finalidade? Garantir o direito da burguesia, da classe comerciante, sim, da classe empresarial, o nome não era esse, eram os comerciantes, que estava surgindo e essa classe queria sim ter direitos contra o rei, que não tinha o mesmo dinheiro que ela estava conquistando. Então a lei burguesa do século XVIII, essa lei ela não foi já de alguma maneira superada. Por outro lado, quando a gente fala em última palavra, é evidente que pode haver. Agora, busca-se a verdade. O Michele Tarufo, que também foi um dos autores citados no mestrado, ele fala muito no caráter epistêmico do direito, na busca da verdade. E claro que essa busca da verdade alguém vai ter que fazer por último. Até pode não atingir a verdade. Por último, porque pode haver uma retroalimentação. Só para completar, é evidente que essa busca pode exigir conhecimentos técnicos. Sim, mas perícia. Claro, mas veja, são várias questões, porque na verdade é um turbilhão de ideias aqui, né? Você vai falando, eu já vou pensando em algumas outras coisas e vamos lá. Vamos começar de trás para frente, questão da perícia. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tradicionalmente fazia exame de controle de constitucionalidade abstrato, dizia processo objetivo, inconstitucionalidade em tese, controle abstrato, mas se for na lei 9868 e a 9882, que é a da DPF da própria ADIM, a lei da ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê que num curso de uma ação direta de inconstitucionalidade, que em tese seria um processo objetivo, há a previsão de possibilidade de produção de prova pericial. Então, claro que sempre vai se buscar aquilo que dizem que é a verdade. Na verdade, não existe uma verdade, né? Se aproximar o mais possível no caso mas não concreto. existe. Mas o ponto que eu estou mencionando aqui, sobre errar por último, é porque não há o último. Não há um fim. Porque aquilo pode, digamos, o Supremo julga inconstitucional a lei hoje, e amanhã o parlamento ele pode
reformular, ele pode elaborar. A maior prova é de que a própria Constituição estabeleceu que o efeito vinculante da decisão do Supremo não vincula o Legislativo. Então o Supremo ele pode dar uma decisão com efeito vinculante e o Legislativo elaborar uma norma posterior, até uma emenda constitucional, mudando a Constituição. Mas retroativamente? Não, veja bem. Retroativamente, não. As hipóteses de retroatividade ou de ultraatividade são aquelas conhecidas. Certo. Mas existe uma mudança de padrão dentro do ordenamento jurídico que o parlamento ele vai tensionar, ele pode tensionar isso com o judiciário. Existem vários momentos na história do mundo, digamos assim, de vários países, onde houve essa tensão, inclusive com o presidente da República ameaçando aumentar a quantidade de ministros, ou no caso do norte-americano, eu vou aumentar a quantidade para poder aprovar o New Deal. Aqui no Brasil, na época da ditadura militar de 64, aumentar o número de ministros da Suprema Corte para poder conseguir nomear mais e, portanto, ter decisões favoráveis a mim. Cultura de delegação. Me diz uma coisa, será que a população, inclusive a brasileira, não parte muito da ideia de que alguém vai resolver por ela? Então nós não temos muito forte aqui no Brasil, na América Latina, a cultura de delegação, sempre procurando alguém que vai resolver o problema, e não apenas no executivo, no legislativo. Eu me refiro também ao poder judiciário. Como assim? É verdade. E muito fortemente, eu não sei se isso é bom, eu pergunto para você, na democracia. Por quê? Não é incomum o direito, ou um determinado direito, ser identificado com a pessoa de um determinado juiz. Digamos, corrupção. Aí, durante o período no Brasil, identificamos o combate à corrupção com o ministro do Supremo. Atualmente... Com o Moro. Pois bem, eu te pergunto, essa cultura de delegação, ele vai resolver o problema por nós? O direito identificado com a pessoa de um determinado juiz. O que tu pensa disso? Eu acho o seguinte, olha, veja. Na verdade, as pessoas, elas procuram encontrar heróis, digamos assim, né? Mas isso, elas na verdade não enxergam seus próprios problemas. Porque a grande capacidade de resolver é a capacidade de resolver aquilo que está no meu entorno. Então, veja bem, quando eu faço esse gesto aqui e aponto o problema de alguém, de que alguém está sendo corrupto, eu estou apontando o dedo para uma pessoa. Na hora que eu aponto um dedo para uma pessoa, eu tenho 3 apontando para mim. Então, muitos daqueles que dizem ou que colocam como, por exemplo, o juiz Moro, como o exemplo do combate à corrupção, são pessoas que praticam atos de corrupção. Só para deixar claro, quer dizer, eu estou citando essa situação, não é especificamente, aliás, é até uma ideia do Atienza, não é especificamente não, contra... Sei. Então não vamos falar nomes sobre Moro, de maneira geral, certo? Então, vamos falar de política. Existe um descrédito muito grande em relação à política. Então, existe uma crise de representatividade e de legitimidade, digamos assim. Todavia, essa crise ela é uma crise nossa, mas muitas vezes isso decorre da nossa incapacidade de enxergarmos aquilo que nós fazemos de errado, ou de não queremos enxergar. Ontem, por exemplo, eu estava no posto de gasolina, fui comprar uma água mineral, e tinha uma pessoa na minha frente, uma senhora, devia ter sido aproximadamente 60 anos, que estava comprando 2 maços de cigarro. E ela estava demorando, e eu estava com pressa, e ela estava demorando, sabe por quê? Porque ela queria escolher um tipo de maço, não era pela marca, era pela foto que tem atrás. Porque você já viu atrás de um maço de cigarro, sempre tem aquelas fotos de pessoas morrendo, pessoas negativas. Aí o rapaz, ele entregava a ela e disse, não quero essa foto não, eu quero a foto do homem que tem impotência. Aí ele conseguiu uma, mas não tinha outra. Aí ele demorou e eu fiquei só observando. Até que ele chegou e entregou os 2 maços de cigarro com os 2 homens de impotência. Aí eu não me contive. Eu perguntei, por que você faz questão de comprar o cigarro com essa foto do homem que tem impotência? Ela disse, porque isso não me atinge. Porque eu gosto de fumar meu cigarro, mas eu não gosto de ficar olhando. Às vezes tem o cara lá na cama, a mulher lá com câncer, morrendo e tal. E a impotência, o homem impotente não me atinge, então eu posso fumar de maneira mais tranquila. Veja, ela sabe que na verdade aquilo que ela está fazendo, ela vai estar fumando do mesmo jeito, não vai ter a diferença de uma foto para outra, não tem problema. Mas o que ela faz? Ela não enxerga aquilo que seria em tese um defeito. Certo. Então, isso, se me permite, isso é de maneira generalizada. Então, por exemplo, um servidor público que utiliza, por exemplo, uma impressora do trabalho para poder imprimir questões do trabalho do colégio do filho ou da filha. O serviço público, ele serve para atender a esfera pública. Se você está utilizando
funcionário, estrutura, equipamento, para poder atingir ou se blindar em relação às suas finalidades privadas, está errado. Só que às vezes as pessoas não percebem isso. Então, as pessoas, quando encontram, as pessoas estão cansadas por conta da crise de representatividade dos políticos, mas quando elas encontram uma pessoa capaz de, digamos assim, capaz de combater, né, elas colocam aquela pessoa como a heroína ou o herói, iconizam, para utilizar um neologismo, transformam aquilo ali no ícone, mas elas pouco se apercebem que os problemas, na verdade, da sociedade, são os problemas causados por elas próprias, e que a melhor forma de você combater a corrupção, assim como todos os problemas das mazelas da sociedade, é você fazendo isso no seu entorno, ou seja, ao seu redor, porque aquilo que você faz hoje, você vai ensinando pelo exemplo. As palavras, elas podem ensinar, mas o exemplo, ele arrasta. Então, se você dá um exemplo hoje, que esse exemplo ele é de permissividade em relação a algo, furou a fila de um banco, ou então passou no sinal vermelho, ou então quis dar um desperto, cortou pelo acostamento, tá entendendo? Ou então quis burlar um imposto de renda, deixou de pagar tributo, acha bonito o quê? Vende uma casa e coloca o valor do recibo mais baixo. Isso tudo, todas essas pessoas, elas são as mesmas pessoas que vão bater panela ou dizer que o Brasil está com muita corrupção. Então elas não enxergam ou não querem enxergar, feito a senhora do posto de gasolina, que só queria o maço de cigarro com um homem que tinha impotência, porque ela nunca vai ter impotência, né? Então, na verdade uma espécie de... as pessoas se autoludibriam, pensando que elas não são parte do problema. Elas são sim parte do problema. Aí eu te pergunto o seguinte, é um caso bem polêmico e eu acho que paradigmático. A nossa Constituição diz que o casamento, o matrimônio, é textual. Deve ocorrer entre o homem e a mulher. É textual. É textual. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e concluiu que, embora houvesse esse texto, homem e mulher, o casamento não tinha de ser necessariamente entre o homem e a mulher. E aí, o Supremo Tribunal Federal, na tua perspectiva, diante da Constituição de 88, ele agiu de uma maneira ativista, ele não respeitou o texto constitucional escrito, ele respeitou o espírito, e se é possível não respeitar o texto e respeitar o espírito nessa situação, também não poderia isso ocorrer em outras situações. Eu vou trazer uma outra situação mais adiante. Certo, veja, texto é texto, norma é norma. Tá. A norma é produto da interpretação que eu faço de um texto, aliada à interpretação que eu faço de fato. Então eu tenho texto, tenho fato, interpreto o texto e eu vou extrair a norma. O que é a norma? Basicamente, a norma é uma expectativa de comportamento que o Estado tem, que se você não fizer, vai ser aplicada alguma sanção. Então, a relação de antecedente e consequente. Se eu jogo a pedra cai. A relação de antecedentes e consequentes, ela vai ser, digamos assim, profetizada no mundo do direito em relação ao DVC, e você vai ter que ter uma norma nessas características decorrentes de uma interpretação de texto. Agora, texto não é norma. Então, você dá um exemplo. Você vai andando na praia e aí você encontra uma plaquinha, e a plaquinha tem escrito: nessa praia não se permite o uso de traje de banho. Então isso é uma norma, digamos assim, isso é uma regra, né? Isso é uma regra, porque a norma pode ser norma regra ou norma princípio. Vamos lá. Então, se você está andando na praia e encontra uma placa que diz que na praia não é permitido o uso de traje de banho, você vai pensar que está onde? Numa praia de nudismo. Aí, se eu disser que aquela placa ela estava ali há mais de 80 anos, escondida atrás de um arbusto, deu um vendaval e deixou a placa visível. Há 80 anos, se você estivesse caminhando e você encontrasse a regra dizendo que ali não é permitido o uso de traje de banho, você ia pensar que tinha que tomar banho no mar, de roupa ou sem roupa? De roupa. Mudou o texto? Não. O texto é o mesmo. Agora, a norma, ela mudou o quê? Radicalmente. O mesmo texto, é proibido o uso de traje de banho, ele pode ser interpretado como todo mundo toma banho nu ou todo mundo toma banho de roupa. Veja só que interessante. Então, a norma, ela nunca vai se confundir com o texto. Então, você tem que interpretar norma, o que? Os fatos. Essa norma que eu citei, o matrimônio entre eu vou chegar lá. É possível? Sim, eu vou chegar lá. Eu quero passar depois a um outro exemplo. Exatamente, eu vou chegar lá. O que a Constituição Federal, eu entendo que sim, respondendo diretamente a você, sim, é possível. Por quê? Porque aquilo é um texto. Então o Supremo Federal ele vai interpretar aquele texto e adaptá-lo à realidade para um processo de construção da norma aliada à interpretação de fatos. O que a Constituição diz, na verdade,
é que o Estado brasileiro facilitará a conversão da união, algo assim, da união estável em matrimônio. São duas normas diferentes, não é? Sim, como é especificamente o texto, a redação constitucional diz que o Estado promoverá... A gente tem a Constituição. Tudo bem, a gente chega lá. Pode dar uma pausa ou quer que a gente faça depois? Continua. Pega a Constituição. Pronto. Faltam 3 minutos? Não, mas deixa eu só concluir. Então, quando a Constituição diz que o Estado ele vai promover a conversão do matrimônio, a conversão da união estável em matrimônio entre homem e mulher, ele não está dizendo que não pode ser feito entre homem e homem, ou entre homem e mulher, ou entre mulher e mulher. Ele está dizendo que... Cadê a Constituição? Deixa eu pegar aqui. Quer que eu pegue? Por favor. Tá. Essa Constituição é velha, hein? Não, ela não é velha. Essa Constituição é a Constituição que a gente utiliza e tem um carinho muito grande. Muito grande por ela. Exatamente. Essa é a edição número 1, né? Olha, é interessante isso, como no Brasil, o direito constitucional é um direito muito importante. Deveria ser um direito, o mais possível, estável. Não é? Então o texto é exatamente o seguinte. E o direito constitucional, interessante isso, né? Foi bom nós pegarmos a Constituição. O direito constitucional deveria ser um direito estável. No caso do Brasil, considerando as 6 emendas constitucionais de revisão, nós já temos quase 100 emendas. E a Constituição brasileira é de 5 de outubro de 88. O texto é exatamente o seguinte, é o artigo 226. Artigo 226. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 226. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, certo. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Pronto, esse é o ponto. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, essa só norma... uma coisinha. Então, há uma primeira parte que diz que a união estável é entre o homem e a mulher. A união estável entre o homem e a mulher. Não está dizendo que é a união, está dizendo que é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Veja bem, é uma norma inclusiva. Ela não é uma norma de exclusão. Ela quis incluir, ela quis trazer, ela quis garantir direitos às pessoas que viviam antigamente naquele que chamava de concubinato. Porque a sociedade, ela discriminava. Existia o filho fora do casamento, existia o concubinato, existia... Então, o que... Só uma distinção. É que há o concubinato, quando há um impedimento para haver o casamento, e a relação de companheirismo, quando não há o impedimento. Então, sim, mas veja, mas hoje em dia já existe famílias poliafetivas. O que eu quero dizer... Como a gente vai continuar no próximo bloco... Mas deixa eu finalizar só o raciocínio. Tá certo. Não tem. O que eu quero dizer só é que essa norma é uma norma de inclusão, é uma norma que foi feita para excluir. Ela não foi feita para poder garantir direitos às pessoas que viviam em conjunto, mas que não tinham proteção do Estado como tinham as pessoas casadas. Certo. Então, era o que se chamava de antigamente amancebado. Tu és casado? Não, eu sou amancebado. Como interpretar uma norma que foi feita para poder incluir os amancebados, para dizer que hoje em dia a nova realidade familiar brasileira não vai admitir a união das pessoas como... Esse é o ponto. Certo. Desculpa interromper. Não, acho ótimo. Então, gente, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre essa nova revolução do direito. O mundo, cada vez mais, ele vem globalizado. Os juízes, cada vez mais, em contato, juízes de um país em contato com juízes de outro país. Os valores estão cada vez mais em contato uns com os outros, valores diferentes, muitas vezes. Em certas oportunidades, isso provoca aproximação. Em outras oportunidades, nós estamos vendo um mundo com terríveis tensões. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa justiça transnacional. Tá bom? Com o Marcelo.